Olá pessoal, tudo bem com você? Eu espero que você esteja muito bem. Hoje eu vim trazer o quarto capítulo do nosso livro. E antes da gente começar, eu já vou pedir que tu deixe seu like, se inscreva aqui no canal se tu ainda não for inscrito e deixe o seu comentário me contando o que tu tá achando, tá bom? Então, bora comigo.
Esse fato nos leva à pergunta que está no cerne do crescimento pessoal: que comportamento eu preciso mudar e como mudá-los? A crítica é essencial. Lamentavelmente, somos o pior juiz das situações que vivemos. Nossas limitações podem ter se desenvolvido pelo simples fato de não as enxergarmos, ou podem justamente impedir nossa capacidade de reconhecê-las. Seja como for, os anos como psicoterapeuta me convenceram de que a autoavaliação por si só não é eficaz. Ao longo do tempo, pedi a muitas pessoas que me enumerassem as áreas em que mais precisavam melhorar, e muito poucas me deram uma resposta minimamente precisa. O fato é que a autoavaliação é um paradoxo. Não dá certo pegar um livro de autoajuda, lê-lo sozinho e pensar que você se examinou com precisão por conta própria. Embora seja um bom começo, a autoavaliação é somente uma parte da equação. O problema é que a realidade nem sempre confirma nossas ilusões sobre nós mesmos. Como não podemos nos autoavaliar plenamente, precisamos de opiniões alheias para construir uma imagem mais completa. Embora este livro ofereça os recursos necessários para elaborar um plano que lhe permitirá superar com sucesso suas limitações pessoais, são as pessoas à sua volta que podem possuir as principais chaves para um diagnóstico eficiente. Quando a motivação encontra a ciência, há alguns anos minha empresa iniciou um processo longo e rigoroso de identificações das limitações pessoais. Nós nos reunimos e comparamos dados sobre comportamentos e atitudes de pessoas com alto desempenho em diversas áreas, entre as quais executivos, professores, atletas profissionais, mãe em tempo integral, assistentes administrativos, profissionais da construção civil, gerentes de níveis intermediários, vendedores, médicos e administradores de fazenda. Eu queria saber que características eles tinham em comum e o que tornava essas pessoas diferentes das demais. Por isso também coletamos dados sobre aquelas com um desempenho ruim. Ao analisar as informações, fizemos descobertas surpreendentes. Mesmo em ocupações diferentes, os melhores profissionais apresentavam um padrão consistente em comum que os distinguia das pessoas com baixo desempenho. Ao combinar esses dados com as minhas anotações sobre estudos de casos e análises, elaboramos um processo realmente inovador e com comprovações estatísticas. Ao longo desse